Entre condenação e misericórdia, Deus viu além. Você já parou para pensar como Deus enxerga além do que o mundo vê? Talvez você tenha sido condenado por palavras duras, julgado por pessoas que não conhecem a sua história, ou até mesmo apontado como alguém sem valor. Mas existe uma verdade poderosa. Deus vê além da condenação, além dos erros, além das marcas do passado. Ele não olha apenas para quem você foi, mas para quem você pode se tornar em suas mãos. Antes de mergulhar nessa mensagem transformadora, quero te pedir algo especial. Se este conteúdo falar ao seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e sua atitude pode levar salvação e consolo para muitas vidas. Agora, abra o seu coração, porque nesta primeira parte da série, entre condenação e misericórdia, vamos entender o olhar de Deus que transforma histórias. A condenação humana, o peso que dói, mas não define o mundo, tem facilidade para condenar. As pessoas olham para nossos erros e falhas como se fossem sentenças definitivas, um tropeço, uma escolha errada, um momento de fraqueza. Menos tudo isso pode ser usado contra nós, infelizmente. Vivemos em uma sociedade que rotula, exclui e muitas vezes não dá segunda chance. Mas Deus não é assim. O olhar humano é limitado, parcial e cheio de preconceitos. Já o olhar do Pai é cheio de graça. Enquanto muitos veem apenas o seu passado, Deus já enxerga o seu futuro. Ele sabe exatamente onde a sua misericórdia pode te levar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram condenadas pelo mundo, mas levantadas por Deus. Pense em Davi, um pastor de ovelhas, rejeitado até pelo próprio pai, quando Samuel foi ungir um novo rei. Ninguém imaginava que aquele menino seria chamado de homem, segundo o coração de Deus. Mas Deus viu além da aparência, além das circunstâncias, e escolheu Davi para ser rei de Israel. Talvez hoje você esteja sentindo o peso de uma condenação, seja ela vinda de outras pessoas, ou até mesmo da sua própria consciência. Talvez você se olhe no espelho e veja alguém marcado pelo erro, mas eu quero declarar sobre a sua vida: a misericórdia de Deus é maior que qualquer acusação. A misericórdia que restaura. A nova história que Deus escreve, se existe algo que define a essência de Deus, é a sua misericórdia. Ele é justo, sim, mas a justiça dele não é para destruir quem está caído, e sim para corrigir com amor e levantar. Quando Jesus esteve na terra, ele mostrou isso com atitudes que chocavam os religiosos da época. Hoje temos a história da mulher pega em adultério. Os fariseus, cheios de justiça própria, queriam apedrejá-la. Para eles, ela merecia morrer. Mas Jesus, com sua sabedoria e graça, disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, um a um, eles foram embora. Quando todos se retiraram, Jesus disse à mulher: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Perceba isso. O mundo condenou, mas Jesus escolheu perdoar. Ele viu além do erro daquela mulher. Viu nela uma filha amada, alguém que precisava de transformação, não de condenação. Essa é a misericórdia que está disponível para você hoje. Não importa o que você tenha feito, a cruz de Cristo é suficiente para te limpar. A misericórdia de Deus é o que separa a sua vida do abismo. Ela não apenas te perdoa, mas te dá uma nova identidade. 3. A diferença entre olhar humano e olhar divino. O ser humano julga pelo que vê. Deus julga pelo que conhece. Isso muda tudo. Ele não olha só para o que você fez, mas para quem você é e para quem você ainda será em Cristo. Em 1 Samuel 16, 7, o Senhor disse a Samuel: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa é uma das verdades mais libertadoras
que você pode aprender. Muitos hoje vivem tentando agradar aos homens, buscando aprovação, tentando provar valor. Mas você não precisa disso. O que realmente importa é a aprovação de Deus. Se Ele já decidiu te escolher, ninguém pode te desqualificar. A primeira parte da jornada. Reconhecer quem você é em Deus antes de receber a misericórdia. Precisamos reconhecer nosso estado. É preciso humildade para admitir: eu errei, eu pequei, eu preciso de ajuda. E é nesse momento que a graça de Deus se manifesta com mais força. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus nunca rejeitou quem veio a Ele com um coração quebrantado. Salmo 5, lá 1 e 17 diz: coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você pode estar se sentindo indigno, achando que não merece o amor de Deus. E sabe de uma coisa? Nenhum de nós merece. Mas é exatamente isso que torna a graça tão maravilhosa. Ele escolhe quem o mundo rejeitou. Ele levanta quem todos desprezaram. Ele cura quem estava ferido. 5. Convite para a transformação. Nesta primeira parte da nossa série, eu quero que você comece a refletir sobre algo muito importante. A voz de Deus é maior que todas as vozes que tentam te condenar. Talvez você tenha vivido anos ouvindo críticas, sendo julgado, ou até mesmo se julgando. Mas hoje é o dia de entender que Deus está te chamando para uma vida de restauração. Se você deseja viver essa transformação, o primeiro passo é abrir o coração para Ele. Não importa se você está no fundo do poço. Não importa se sente que não tem forças. Deus ainda acredita em você. 6. Conclusão e chamada à ação. Essa foi apenas a primeira parte da nossa série entre condenação e misericórdia. Deus viu além. Ainda temos muito a conversar sobre como Deus transforma histórias, sobre como a graça vence o pecado e como você pode experimentar essa misericórdia de uma forma real. Por isso, não perca os próximos vídeos. E se essa mensagem falou com você, eu te convido agora a curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Sua atitude pode ser usada por Deus para salvar uma vida. Deixe também o seu comentário, conte um pouco da sua história, compartilhe seu testemunho ou apenas escreva: eu creio na misericórdia de Deus. Vamos juntos criar uma comunidade de fé e esperança. Nunca se esqueça, o mundo pode até ter te condenado, mas Deus já escreveu uma nova história para você. O olhar de Deus é diferente no livro de Isaías 55, 8-9. Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando o mundo olha para alguém, enxerga apenas aparência, sucesso e status. Mas quando Deus olha, Ele vê o coração, a disposição, a fé e o potencial que só Ele pode despertar. Pensem Davi desprezado até pelo próprio pai, esquecido no campo. Mas Deus o viu e o ungiu rei. Pensem José, vendido como escravo pelos irmãos, rejeitado e humilhado. Mas Deus o colocou como governador do Egito. Esses exemplos bíblicos mostram uma verdade poderosa. O que o mundo joga fora, Deus recolhe e transforma em instrumento de honra. Você não é definido pela rejeição. Talvez você carregue feridas profundas, palavras ditas por familiares, amigos ou até líderes espirituais te marcaram. Você pode ter sido rejeitado por causa da sua aparência, condição financeira, passado, ou até por simplesmente ser diferente. Mas saiba disso: a rejeição dos homens não muda a escolha de Deus. Em 1 Pedro 2:9 está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Você é eleito por Deus. Isso significa que mesmo quando você não é aceito pelo mundo, o Senhor já te aceitou, te amou e te chamou para um propósito eterno. O exemplo de Jesus, o rejeitado que salvou o mundo, o próprio Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado. Em João 1:11 lemos: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele não foi aceito por muitos. Foi acusado injustamente, zombado e crucificado. No entanto, foi exatamente por meio dessa rejeição que veio a nossa salvação. A cruz, símbolo de vergonha, se tornou símbolo de vitória. O que parecia derrota, Deus transformou em redenção. Se Jesus passou pela rejeição e venceu, você também pode vencer. O Espírito Santo habita em você para te fortalecer e te ajudar a seguir firme. Deus escolhe os improváveis. Quantas vezes você se sente incapaz, inútil, sem talento? Essas são mentiras do inimigo para te paralisar. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas improváveis que Deus usou poderosamente. Moisés, que dizia ser pesado de língua, se tornou profeta e libertador de Israel. Gideão, o menor da sua família, liderou um exército pequeno para derrotar milhares. Pedro, um simples pescador, pregou e milhares foram salvos no dia de Pentecostes. Paulo, perseguidor de cristãos, se tornou o maior missionário da história da igreja. Essas histórias mostram que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A escolha de Deus sobre sua vida não depende do que as pessoas acham, mas do que Ele mesmo decidiu. A rejeição pode ser um instrumento de Deus. Muitas vezes a rejeição que você sente hoje é apenas parte do plano de Deus para te levar ao lugar certo. José só chegou ao palácio porque foi rejeitado e vendido. Moisés só libertou Israel porque foi rejeitado como príncipe do Egito. Jesus só nos salvou porque foi rejeitado pelos homens. A rejeição não é o fim, mas o início do agir sobrenatural de Deus. Se você confiar em Ele, verá que cada lágrima será transformada em testemunho, e cada não será redirecionado para um sim perfeito. Rejeitado pelo mundo, escolhido por Deus. Se hoje você sente que não tem valor, eu quero que você declare, com fé: eu sou escolhido por Deus. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você não é fruto do acaso, nem um erro. Sua vida tem um propósito eterno. O mundo pode até não reconhecer, mas o Criador do universo decidiu te amar e te chamar pelo nome. Isaías 43:1 diz: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Essas palavras não são apenas poesia, são uma declaração de amor e escolha divina. Você pertence a Deus. Quando a rejeição abre caminho para o propósito, você já parou para pensar que muitos dos maiores homens e mulheres da Bíblia foram rejeitados antes de serem usados por Deus? José foi rejeitado pelos irmãos e vendido como escravo. Moisés foi rejeitado pelo próprio povo quando tentou defendê-los. E até Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos e crucificado injustamente. Mas em cada história, vemos uma verdade. A rejeição humana nunca anula a escolha divina. Muitas vezes, Deus permite que portas se fechem, que pessoas saiam da sua vida, que você enfrente momentos de solidão e incompreensão, porque Ele está te preparando para algo maior. A rejeição é dolorosa, mas também é um filtro. Ela tira de perto de você quem não está pronto para caminhar ao seu lado, no cumprimento do seu chamado. Quando José foi vendido como escravo, parecia o fim de tudo. Mas Deus estava apenas usando aquela dor para colocá-lo exatamente no lugar onde ele deveria estar para salvar uma nação inteira. Da mesma forma, a rejeição que você sofreu não define quem você é, mas revela que Deus tem algo maior para sua história. Deus vê o que ninguém vê, enquanto o mundo olha para a aparência. Deus olha para o coração. Quando Samuel foi enviado para ungir um novo rei em Israel, ele quase se enganou
ao olhar para os irmãos de Davi. Todos pareciam mais fortes, mais preparados, mais dignos, aos olhos humanos. Mas Deus disse a Samuel, em 1:16-7, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Davi era apenas um pastor de ovelhas, esquecido no campo, mas foi escolhido para ser rei. E essa é a mensagem para você hoje. Você pode estar escondido aos olhos do mundo, mas nunca está esquecido aos olhos de Deus. Talvez você olhe ao redor e veja pessoas recebendo oportunidades, elogios, portas abertas, enquanto você sente que está sempre esperando. Mas Deus está te preparando, no secreto, fortalecendo sua fé, moldando seu caráter e capacitando você para algo que ninguém imagina. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha este vídeo com seus amigos e familiares.